Você já parou para pensar no quanto de problemas poderia ter sido evitado se a gente refletisse antes de agir? Você também já parou para pensar no quanto de coisas bacanas a gente poderia ter vivido se a gente colocasse em prática tudo aquilo em que a gente já refletiu? Pois bem, eu quero falar com você neste vídeo sobre a importância de refletirmos e sobre a importância de analisarmos durante nossas reflexões o antecedente e o consequente da ação que temos em mente tomar. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum aprendizado, reflexão e não tirar nenhuma conclusão precipitada. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada N Nascimento e autora das obras literárias que estão aparecendo aqui na tela para você. E como eu disse no começo deste vídeo, é muito importante analisarmos o antecedente e o consequente de uma ação antes de executarmos ela. A propósito, isso eu aprendi quando estava examinando mais uma vez o livro chamado O Manual de Epicteto. Porque neste livro há justamente um trecho que diz: em cada ação examine os antecedentes e os consequentes dela antes de executá-la. Você sabe o que isso significa? Você tem noção da profundidade deste ensinamento? Em outras palavras, quando o assunto é analisarmos o antecedente e o consequente de uma ação antes de executarmos ela, isso significa que precisamos refletir em tudo aquilo que abrange determinada ação. Por exemplo, suponhamos que você queira ser um atleta. Você tem que observar o que vai exigir de você para ser um atleta. Você vai ter que ter um controle rígido com sua alimentação. Você vai ter que ter um controle rígido quando o assunto é praticar atividade física. Você vai ser alvo de elogios e críticas, ou seja, vai ser alvo da opinião alheia. Tudo isso faz parte da vida de um atleta. Às vezes você vai poder ter ganhos quando o assunto é competições, mas também poderá ter percas. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de ingressar no mundo do atleta. Porque muitas vezes a gente, se não reflete sobre o antecedente e o consequente de uma determinada ação, fazemos o que ao longo do tempo? Até iniciamos um projeto, mas não demora muito para ele ir à falência. Ou para dizermos: ai, eu não esperava que tal coisa era assim. Um exemplo disso é casamento. Quantas pessoas você já conheceu, se é que você não é uma delas, que depois que se casa com alguém, fala isto: ai, eu não esperava que depois que casasse ia ser assim. ora bolas, será que se você refletisse no antecedente e consequente de um casamento, será que muitas coisas não seriam evitadas? Ah, mas como que eu vou fazer isso se eu não me casei? Observe os relacionamentos das outras pessoas. Casamento não é muito diferente. O que acontece para um pode acontecer para o outro. Em que sentido? Comprometimento e responsabilidade. Comprometimento e responsabilidade faz parte de uma vida conjugal. Só que tem gente que pensa que depois que se casa vai viver só flores, vai ficar só no love, e não é assim que funciona. Então assim, tem que pensar em tudo que abrange antecedente e consequente. Outro exemplo, quando o assunto é ter filhos. Esse é um assunto que eu julgo de suma importância, extremamente sério. Porque as pessoas, quer gostem ou não, colocar um filho neste mundo é escolha. Tirando casos de abuso sexual, ter filhos é uma escolha. Porque praticar sexo é uma escolha. E o meio de se trazer uma criança a este mundo é através do ato sexual. Ai, mas fulano evita, fulano usa método contraceptivo. Nenhum método contraceptivo é 100% infalível. Então quem não tem desejo nenhum de ser pai ou mãe, não deveria praticar sexo. Essa é a realidade, papo reto. Porque sim, a finalidade do ato sexual é esta. Não estou dizendo que, então as pessoas não podem ter as suas práticas. O que cada um está fazendo com o seu corpo não é problema meu. Eu só estou querendo dizer que a finalidade do ato é esta. E eu já cansei de ler e ouvir pessoas falando que ai, eu não esperava que fulano ia vir.
Poxa, não esperava, não sabia que se fosse lá no rally rola ia poder ter uma criança, poderia acontecer. Ah, me poupe, né, gente? Pelo amor. Mas é isso. Se cada um pensasse no antecedente e consequente de ter um filho, com certeza nosso planeta não estaria tão cheio quanto está. E se alguém tivesse filho, esta pessoa seria mais responsável com relação aos cuidados da criança que ela escolheu trazer para este mundo. Então, é muito importante a gente entender esta frase, que temos que analisar o antecedente e o consequente de uma ação antes de executá-la. Quando o assunto é filhos, por que eu bato muito nesta tecla? Porque quer gostemos ou não, tudo começa no meio da família. Primeiro vem a família, aí depois vai vir a sociedade e por aí vai. E assim, família é uma parada que as pessoas, quer gostem ou não, ela não se desfaz. Ah, mas a minha família é aqueles que eu considero. Ok, lindo esta teoria, linda esta filosofia, mas eu tô falando aqui de realidade. Você pode considerar quem você quiser da tua família, mas isso não significa que você não tenha uma família raiz. Você veio de algum lugar, você veio, carnalmente falando, de uma mulher que teve relação sexual com um cara. Ponto. Você tem uma família raiz. Considere quem você quiser tua família, teu cachorro, teu gato, teu papagaio, teu vizinho, teu colega, mas você tem uma família raiz. E é desta família que eu quero falar. Tudo começa nela. Não é nem um pouco interessante para mim simplesmente falar para as pessoas: excluam os seus familiares e dane-se eles. Eu acho muito mais interessante cada um analisar como é cada um dos seus familiares, o que compete no relacionamento de vocês, o porquê determinadas coisas aconteceram na tua vida, você tem que analisar. Porque tem aquela história, as pessoas também dão o que tem. Mas em contrapartida, se as pessoas quiserem dar mais, elas podem se quiserem. Tanto que eu tenho uma frase que diz: cada um dá o que tem na medida que lhe convém. É uma questão bem delicada, a gente não pode negar. Mas por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muita gente acha que filho é bibelô. Acha que trazer um filho para este mundo é um símbolo de suprir os próprios desejos. E não é assim que funciona. Colocar um filho neste mundo não é colocar um objeto que vai suprir seus desejos, suas carências, suas expectativas, tapar as suas frustrações. Não é nada disso. Colocar um ser humano neste mundo significa que você está trazendo mais uma pessoa visando somar com o mundo e não com o seu mundinho particular. Mas a maioria não vê isso. E mais, muitos estão trazendo o ser humano para cá e nem estão cuidando desses seres humanos. Porque a partir do momento que você tem um filho e esse filho é criado em creche, ou na casa dos avós, na casa dos tios, ou na casa de um amigo, de um colega, qualquer outro lugar que não seja com os pais, você já não está criando esse filho. Porque criar não significa simplesmente dar uma comida, uma roupa e um teto. Vai além, tem que ter participação. Você tem que estar ali participando do desenvolvimento desta criança que está descobrindo o mundo. Tudo porque ela é novo. Mas o que a gente observa hoje em dia? Pais e mães histéricos, problemáticos, inseguros, irresponsáveis, negligentes. E aí você olha na raiz, vai puxando a casta, vai puxando o fio. Esses pais também vieram de uma família bagunçada. Então você vê que é uma problemática. É uma linhagem danificada, que tem que ter um basta, tem que ter um freio, tem que ter um breque, para que as coisas possam ser diferentes. Então, você que está me assistindo, para pensar, analisa antecedente e consequente antes da ação. Assunto agora é filhos. Cara, se você não tem filhos, pensa muito bem no que implica ter um filho. Vê se você vai estar disposto ou disposta a doar teu tempo. Vê se você vai estar disposto ou disposta a viver em pró do bem-estar desta criança. Vê se você vai estar disposto ou disposta para colocar a criança em primeiro lugar. Não vai ser os seus desejos mais, é ela, os cuidados dela, o desenvolvimento dela, a alimentação dela, a instrução dela, a educação dela. Porque você escolheu trazê-la para cá. Se você vê que você não está disposto a isso, esquece, não traga nenhum ser humano para cá e viva a tua vida de boa, sem problema nenhum. Porque não é uma regra tem que ter filho, não é. Assim como o casamento, não é uma regra tem que casar. Se você vê que você não tem
psique para viver uma vida sem segredinhos com alguém, viver uma vida sabendo que você tem que dar satisfação, você vai ter que cumprir algumas regras, vocês vão ter que ter acordos. Se você vê que você não está disposto a ceder teu tempo de vez em quando para interagir com a pessoa que você escolheu casar, não casa. Só que toma cuidado para não viver que nem um animal por aí, sem um pingo de saúde moral, levando uma vida libertina. Porque não é bem assim que funciona também, né, amigo? Né? Então, assim, vamos pensar. E quando o assunto são filhos, eu também queria salientar o seguinte. Muita gente pesa nas mulheres, porque, muita mãe solteira, tal. Só que assim, existe muita vagabunda no mundo? Existe. Porém, existe muito vagabundo também. E convenhamos, contra fato não há argumento. A vida está no homem. Ou seja, a mulher apenas gesta a vida que o homem gera. Então, ainda que existissem vagabundas no mundo, se não existissem vagabundos, ou seja, se não existissem homens dormindo com tudo quanto é mulher, não existiria tanta criança bastarda e largada por aí. Não existiria tanta criança abandonada. Não existiria tanta criança negligenciada. Porque não teria como vagabunda gestar nada, porque não estaria sendo introduzido nada nela. Entende o que eu quero dizer? Então eu também quero puxar a consciência aqui dos homens. Homens, parem de se comportar como prostitutos, como pedaços de cabos de vassoura que passam de mão em mão. Vocês carregam uma responsabilidade absurda na vida de vocês. Cuidado, cuidado. Porque é muito cara que às vezes fala das mulheres, mas você é tão vagabundo quanto elas. O intuito aqui é igualar homem e mulher para que ambos evoluam, não para que ambos se denigram. Mas o que eu vejo, o que eu observo, as pessoas querem se igualar na decadência. O cara é vagabundo, a mina quer ser vagabunda. A mina não presta, o cara não presta o dobro. E o meu intuito com a partilha de conteúdo é puxar a consciência das pessoas para uma evolução, maturidade, independentemente se é um homem ou uma mulher. Então, fica aqui o meu apelo para os homens e mulheres que estão me assistindo, independentemente de sua idade cronológica. Tenham mais vergonha na vossa cara, tenham mais responsabilidade, porque quando o assunto são filhos, isso é muito sério, porque eles vêm ao mundo graças a quem vai lá para a cama prepará-los. Então pense bem antes de você ir para a cama com uma mulher. E pense bem antes de você, mulher, ir lá para a cama com um homem. Pense muito bem. Depois não adianta ficar tratando mal criança, como eu vejo e escuto no meu dia a dia. Pessoas gritando, tratando mal, não tendo um pingo de responsabilidade. Ter responsabilidade com uma criança não é só dar um prato de arroz e feijão e um teto, não. É você ter responsabilidade afetiva, material, emocional, psicológica, espiritual. Você escolheu colocar esse ser humano no mundo. É obrigação de quem põe dar todo esse amparato a ela. Mas as pessoas dão o que tem. Procure ter para dar então. Porque as pessoas dão o que tem, sim. Porém, se a gente quiser dar mais, a gente pode. Por isso que eu falo, cada um dá o que tem na medida que lhe convém. Se a pessoa realmente reconhecer que é conveniente dar mais, ela vai se esforçar para aprender e para dar aquilo que tem que ser dado. Ela não vai ficar se escorando e se justificando por aí. Eu não gosto de alisar, eu realmente não gosto de ficar massageando coisas que não tem como, a gente tem que falar as claras. Eu lamento se você que está me assistindo está se sentindo ofendido ou ofendida com o conteúdo. Não é minha intenção. Minha intenção é gerar um despertar e manutenção de uma boa consciência em tudo. E eu bato muito nesta tecla de filhos, porque quer gostemos ou não, tudo começa na família. Tudo neste mundo vai ter um dedinho de um ser humano por trás. E se o ser humano não está sendo bem cuidado, bem criado, bem orientado, não está tendo uma mentalidade boa, vai esperar o que dele? Por isso que existem pessoas fazendo merda no mundo. As pessoas estão manifestando aquilo que tem dentro delas, aquilo que está predominando no íntimo delas. As coisas externas são apenas um reflexo do estado interno. Isso é seríssimo. Então, quando o assunto é filhos, pense muito bem no antecedente e no consequente disso. E, para resumir nesta questão,
Temos que pensar quando o assunto é qualquer coisa. Vai ingressar em determinada profissão, pensa no antecedente consequente dela. Vê o que ela exige antes de você entrar nela. Ah, eu quero cursar medicina. Dá uma estudada, dá uma pesquisada no que abrange estudar a área da medicina. Dá uma analisada no consequente, ou seja, o que vai esperar você nesse meio profissional. Vê se você vai estar disposto, disposta para tudo aquilo que a profissão exige. Do contrário, fique longe da área. Isso é para tudo. Nunca exerça uma profissão visando só o lucro monetário. Isso é furado, isso é dar um tiro no pé. Analise sim ganhos monetários sem se esquecer que o principal é: você tem aptidão para a coisa? Não adianta nada uma pessoa querer ser advogada, por exemplo, visando salário, mas não tem aptidão nenhuma para aquilo que a coisa exige. Assim sucede no meio veterinário, na medicina entre humanos, quando o assunto é cuidados, né, com as pessoas, a polícia, os bombeiros, enfim. Temos que pensar em tudo que antecede e o que vai suceder, o consequente daquela ação que a gente quer executar. Mas eu julgo muito importante a gente, de tudo aquilo que temos que analisar, a gente ter um foco muito maior quando o assunto for família ou quando o assunto for a maior instituição social do mundo, que é o casamento. Porque, na minha visão, casamento, ele não é uma mera junção de duas pessoas que se gostam, não. Ele é a maior instituição social do planeta, porque dele vem a família. Pelo menos é assim que deveria ser. Não estou dizendo que todo mundo que casa tem que ter filhos, mas para se ter filhos, deveria ser casado ou casada. Mas é isso que a gente vê hoje em dia? É lamentável que a gente vê hoje em dia. A gente vê um monte de criança que nem mora com os próprios pais. A gente vê crianças que estão vivendo em lares separados. E aí você vai ver o motivo da separação. Nem era grave. Ah, Natália, mas o que é grave para um pode não ser para o outro. Sejamos francos. Até quando a gente vai ficar pincelando e fantasiando determinadas coisas? Esse é o nosso mal. Arrumar brecha para as nossas atitudes. Não, tem coisas que não são tão graves não. Aceita que dói menos. Às vezes os pais se separaram ali porque era puro egoísmo mesmo da parte deles. Era cada um visando o seu próprio umbigo e se esqueceram de perguntar para o filho que eles têm em comum se ele queria crescer num lar de pais separados. Há casos e casos. Casos que envolvem crime, aí tudo bem, é compreensível. A criança estaria correndo risco se aqueles progenitores ficassem juntos. Mas na maioria das vezes, você vai ouvir a versão dos adultos, a gente escuta frases como: ah, a gente já não se gostava mais tanto assim. Aí eu perdi o encanto. Ai, fulano já não me dava a atenção que dava antes. Então, tudo isso poderia ser resolvido na base de um diálogo, perseverança, uma conversa. Mas cada um, né? Essa é a frase do momento, é a frase mais usada, né, pelas pessoas. Mas é isso, depois fica a criança aí ping-pong, crescendo em lar de pais separados, passando a maior parte do tempo dela em escolinha, creche, ou na casa de terceiros, tios, avós, amigos ou qualquer outro parente, primos. E aí depois os pais não sabem por que os filhos têm determinados comportamentos. Fazer o que, né? Quem sabe se os pais fossem mais presentes, saberiam. Mas eles não analisam, né? O antecedente, o consequente da ação antes de executar. E quem de nós faz isso, não é verdade? Quem de nós analisa o antecedente ou consequente de algo antes de executar? O fato de eu estar passando esse aprendizado a você não me exime dos erros que eu já tive neste mundo e dos que eu ainda posso vir a cometer se eu vacilar. Por isso que eu falo, o aprendizado está aí para a gente reconhecer nossos erros, para a gente se olhar sem filtro e para a gente dar a volta por cima, realmente fazer bom uso do agora, porque o agora de fato é um presente, para que possamos fazer as coisas de uma maneira diferente, a fim de vivermos ajuizadamente. Então eu espero que você que está me assistindo não pense que a Natália está falando tudo isso como se ela nunca tivesse errado. Já errei sim. Só que o fato da gente errar não significa que a gente não possa melhorar e aprender. Por isso que eu falo, eu e você que está me assistindo, precisamos urgentemente refletir na frase em pauta.
analisar o antecedente e o consequente de uma ação antes de executá-la, pois só assim a gente vai evitar negligências, irresponsabilidades e reclamações banais, reclamações fúteis, ok? Eu espero que esse vídeo tenha agregado reflexões, aprendizados. Se quiser interagir nos comentários de uma maneira saudável sobre o conteúdo do vídeo, fica à vontade. Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.